Livro A Igreja Triunfante, de Kenneth Hagin. Continuação do capítulo 4. Possessão completa. Espírito, alma e corpo. Como vimos, uma pessoa pode ser oprimida ou ficar obcecada na sua alma, isto é, no reino da mente ou da emoção, mesmo que ela seja cristã. E mesmo um cristão pode ser oprimido por um demônio ou um espírito maligno no seu corpo, a partir de dentro ou de fora dele. Mas isso não é o mesmo que possessão demoníaca. Lembre-se, possessão total implica ceder espírito, alma e corpo a um espírito maligno, pois possuir algo significa ser dono. Portanto, é errado e antibíblico dizer que um cristão pode ser possesso por um espírito maligno. Certamente, nenhum cristão pode ser possuído por um demônio em seu espírito, ou você não poderia chamar mais a pessoa de cristã. Nós precisamos ser cuidadosos com a terminologia e definir o que nós realmente queremos dizer com certas expressões. Também precisamos compreender que há uma vasta diferença entre ser oprimido, influenciado, ceder a demônios ou estar obcecado por eles, e ser completamente possesso por demônios. Em uma possessão total, a pessoa submeteu todo o seu ser para ser possesso ou possuído por espíritos malignos. E porque o homem tem 3 dimensões no seu ser, é um espírito, tem uma alma e habita em um corpo, ele não pode ser completamente possesso, a não ser que seja tomado seu espírito, sua alma e seu corpo. A palavra grega daimonizomenon, comumente traduzida como possesso por um demônio e algumas vezes por endemoniado, também carrega consigo o sentido de estar sob o poder ou a influência de um demônio. Parece que o uso bíblico da expressão estar endemoniado tem um amplo significado e inclui ser afligido ou mesmo influenciado por demônios. Em sua ampla escala de significado, estar endemoniado inclui não somente possessão, mas também opressão e obsessão, e pode na verdade incluir qualquer atividade do diabo que influencia a humanidade. Em outras palavras, quando as pessoas estão oprimidas, obcecadas ou possessas pelo diabo, elas estão endemoniadas. Então, no sentido mais amplo, a expressão estar endemoniado significa ser afetado pelas obras do diabo. Nossos pensamentos muitas vezes não são claros a respeito disso porque nossos termos e seus significados não são claros. Por exemplo, se alguém pergunta, um cristão pode ser possesso por um demônio? A pergunta que essa pessoa deve estar querendo fazer é, um cristão pode estar endemoniado de alguma forma? Em outras palavras, um cristão pode ser oprimido, ou estar obcecado, ou influenciado, ou ter cedido a espíritos malignos? Falando dessa maneira, a resposta é sim. Um cristão pode ser influenciado por espíritos malignos, mas não. Um cristão não pode ser completamente possesso no espírito, na alma e no corpo por demônios. Certamente o diabo poderia afinal possuir alguma parte da pessoa que continuamente se rende a ele e lhe dá cada vez mais acesso. Depois eu vou mostrar como isso se aplica ao cristão. Às vezes, mesmo dentro de uma possessão completa, pode haver níveis de possessão. Em outras palavras, uma pessoa pode ser plenamente controlada pelo diabo com mais ou menos intensidade. Uma pessoa é parcialmente possessa se apenas a mente ou a alma está possessa por um espírito maligno. E mesmo em uma possessão parcial da mente ou da alma, existem níveis de possessão. Alguém pode ser possesso e controlado pelo diabo com mais ou menos intensidade. Ou seja, alguém pode estar com mais ou menos controle das próprias faculdades. Vamos ver o que a Bíblia tem a nos dizer sobre uma possessão demoníaca completa. O endemoniado Gerazeno estava possesso por um demônio, espírito, alma e corpo. Quando Jesus apareceu para mim em uma visão em 1952, ele conversou comigo longamente sobre esse caso de possessão demoníaca que ele encontrou quando esteve na terra. Entremente chegaram a outra margem do mar, à terra dos Gerazenos. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo, porque, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele
e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou, exclamando com alta voz: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque Jesus lhe dissera: Espírito imundo, sai deste homem. E perguntou-lhe: Qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogou-lhe encarecidamente que os não mandasse para fora do país. Ora, pastava ali pelo monte uma grande manada de porcos, e os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: Manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se despenhadeiro abaixo para dentro do mar, onde se afogaram. Os porqueiros fugiram e o anunciaram na cidade pelos campos. Então saiu o povo para ver o que sucedera. Indo ter com Jesus, viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos, e entraram a rogar-lhe que se retirasse da terra deles. Ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que fora endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou-lhe: Vai para tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiravam. Marcos 5, do 1 ao 20. Temos muito para aprender sobre isso e podemos fazer observações interessantes sobre o endemoniado Gerazeno. Mas é importante ressaltar que esse homem não era cristão. Ele não tinha nascido de novo, pois Jesus ainda não tinha ido à cruz pagar pela redenção da humanidade. Também precisamos entender a diferença entre um caso como esse do endemoniado Gerazeno, que evidentemente queria ser liberto, e uma pessoa que voluntariamente se rende a Satanás com frequência e não quer ser liberta. Há uma grande diferença entre uma pessoa que está lutando para se libertar do poder satânico e a que se rende a Satanás repetidamente e não quer se libertar do domínio satânico. Eu sei por experiência que é relativamente mais fácil libertar aqueles que desejam ser livres. As pessoas que querem ser libertas podem ser, mas raramente você será capaz de ajudar aquelas pessoas que continuam e voluntariamente se rendem ao poder de Satanás e não querem ser libertas. O Senhor encontrou esse endemoniado Gerazeno e sentiu muita compaixão dele. Marcos 5,19. Pela sua palavra de comando, Jesus libertou o homem. Marcos 5,13, Lucas 8,32. Imediatamente a aparência do homem foi completamente transformada. Antes ele tinha sido um maníaco selvagem que rasgava as próprias roupas e se feria com pedras, mas depois da palavra de ordem de Jesus, o homem estava normal. Indo ter com Jesus, viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. Marcos 5,15. Quando o homem foi liberto, ele se juntou a Jesus, seu libertador. Ele queria ir com Jesus, Lucas 8,38. Mas Jesus imediatamente o enviou para contar aos seus amigos o que ele lhe tinha feito, Lucas 8,39. Jesus sabia que, para o próprio benefício do homem, ele precisava começar a servir ao Senhor. Jesus sabia que o homem precisava da disciplina da confissão e do testemunho para crescer na nova fé que encontrara. Então, ele enviou o homem para espalhar as boas novas do Evangelho em sua cidade natal. Vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Marcos 5,19. Jesus sabia que cada avanço em direção à luz daria ao homem segurança e força em seu novo caminhar com o Senhor. Nós devemos frequentemente confiar ao novo convertido o serviço mais ousado e difícil. Isso fortalece seu testemunho cristão e o torna forte em sua fé. Eu não estou dizendo para colocar as pessoas que foram salvas ou libertas recentemente em posição de autoridade. Entretanto, os crentes novos precisam imediatamente se envolver no serviço e testemunhar ousadamente o que o Senhor fez por eles. Qualquer um que tenha sido liberto de doença, influência demoníaca ou qualquer outra cadeia satânica faria bem lembrar-se desse princípio. É especialmente importante para qualquer um que foi liberto das cadeias de Satanás
imediatamente entrar na disciplina de confissão, testemunho e serviço, porque isso irá fortalecê-lo imensamente para falar com ousadia do poder libertador do Senhor. Jesus sabia que toda a região de Decápolis seria sacudida pelo testemunho daquele homem, que iria preparar um caminho para sua visita àquela região. Então ele, o homem, foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiravam. Marcos 5:20. Aparentemente, casos de insanidade ainda são os mesmos em natureza e causa como eram nos dias de Jesus. Porque nos dias de Jesus, insanidade era uma questão de atividade demoníaca, direta ou indiretamente. No caso daquele homem em particular, a presença literal de um espírito imundo era a causa direta da sua insanidade. Agora vamos voltar e ver em detalhes os diversos elementos chaves nessa passagem em Marcos 5. Em Marcos 5:13, espíritos maus eram chamados de espíritos imundos. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos. Não existe algo como um espírito maligno limpo. Como seres espirituais caídos, eles são todos imundos por natureza. Portanto, falando de um modo geral, espírito imundo indica a natureza de um espírito mau, que é um ser espiritual eternamente caído. Especificamente falando, entretanto, um espírito imundo se refere a seu tipo ou gênero, como no caso do endemoniado Gerazeno. Outro elemento chave em Marcos 5 é que quando os espíritos maus não puderam mais oprimir ou possuir aquele homem, como alternativa eles procuraram incorporar em animais. Esses demônios pediram permissão a Jesus para entrarem nos porcos. Marcos 5:12. Como personalidades malignas eternas, se espíritos malignos incorporam em um homem, eles fazem do homem o que eles são. Em outras palavras, a pessoa irá tomar o caráter e a personalidade do tipo ou gênero do espírito maligno que está exercendo influência sobre ela. Eu disse que, no sentido mais amplo, o termo espírito imundo se refere a espíritos de natureza caída, mas usado em um sentido específico, como em Marcos 5, o termo espírito imundo se refere ao tipo ou gênero do espírito maligno que é, referindo-se ao seu tipo. Jesus disse: espírito imundo, sai desse homem. Marcos 5:8. Nós sabemos que este não era o nome do espírito, porque no versículo 9 Jesus pergunta seu nome, e o espírito maligno responde: Legião é o meu nome. Marcos 5:9. É óbvio que aquele homem tomou as características do espírito imundo, o qual fez com que rasgasse as próprias roupas para perambular despido e se ferisse com pedras. Marcos 5:5, Lucas 8:27. É provável que o espírito maligno foi manifestado através daquele homem em conexão com seu apetite sexual. O indivíduo era provavelmente um masoquista que tinha prazer sexual decorrente do sofrimento e da dor física. Vemos que esse espírito imundo fez do endemoniado Gerazeno o que ele era, porque assim que o homem foi liberto e sua mente foi restaurada, ele se vestiu. Indo ter com Jesus, viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido, em perfeito juízo. Marcos 5:15. Também, quando esse homem foi restaurado a juízo perfeito, ele começou a se sentar aos pés de Jesus para aprender dele. Pessoas que são libertas de Satanás e do pecado são restauradas ao juízo perfeito e começam a se sentar aos pés de Jesus para aprender com ele. Outro elemento importante nessa passagem é encontrado em Marcos 5:2. Havia somente um demônio possuindo aquele homem. Veja o que a Bíblia diz. Ao desembarcar, Jesus, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo. A palavra espírito está no singular. Essa é a primeira evidência de que temos de que a possessão aconteceu com um espírito. Pouco tempo depois do seu encontro com um homem, Jesus expulsou o espírito imundo dele. Espírito imundo, sai desse homem. Marcos 5:8. Mas o espírito imundo não saiu do homem. Então Jesus perguntou: qual é o teu nome? O espírito imundo respondeu: Legião é o meu nome, porque somos muitos. Versículo 9. Isso indica que apenas um espírito fez a possessão, e era um espírito imundo chamado Legião. Nesse caso, Legião se refere não somente ao nome do espírito imundo, mas também ao seu número.
Esse espírito maligno era um espírito imundo chamado Legião, e pelo seu nome nós sabemos que ele trazia consigo muitos outros espíritos malignos para habitarem no homem. Quais outros indícios nós temos para dizer que a possessão aconteceu apenas com um espírito? Em Marcos 5,15 o versículo diz: indo ter com Jesus, viram o que era possesso por demônio e tivera a legião. King James, tradução livre. Em outras palavras, toda legião não possuía o homem, embora a legião de demônios também estivesse no homem. Somente um demônio o possuía e trazia consigo uma legião de outros demônios. Isso é muito típico. Não é possível ser possesso por uma legião inteira de demônios. Jesus disse que é sempre um príncipe das trevas deste século que possui uma pessoa, como no caso do endemoniado Gerazeno. Algumas pessoas dizem que 2.000 demônios o possuíram, mas isso não está certo. Leia a passagem novamente. Somente um daqueles espíritos malignos o possuiu. E é sempre assim. O espírito que está possuindo irá deixar que os outros entrem com ele, mas somente um é que sempre possui a pessoa. Compreensão bíblica sobre espíritos malignos. Mateus 12 nos dá mais esclarecimentos sobre os espíritos malignos e suas operações. Quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos procurando repouso, porém não encontra. Por isso diz: voltarei para minha casa de onde saí, e tendo voltado a encontra vazia, varrida e ornamentada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habitam ali. Mateus 12, do 43 a 45. Primeiramente observe o que o espírito imundo disse no versículo 44. Por isso diz: voltarei para a minha casa de onde saí, e tendo voltado a encontra vazia, varrida e ornamentada. Embora não saibamos a origem exata dos espíritos malignos, sabemos que eles são seres eternos caídos ou personalidades malignas eternas. Primeiro, como personalidades, os demônios podem falar. Por isso, o espírito imundo diz, Mateus 12, 44. Jesus me disse: quando uma pessoa está completamente possessa, o demônio pode falar através da pessoa. Segundo, como personalidades, os demônios podem pensar e ter vontade. Ele diz: voltarei para minha casa. Mateus 12, 44. O espírito maligno tomou uma decisão de voltar ao seu antigo lugar de habitação. Terceiro, como personalidades, demônios podem se comunicar com outros espíritos malignos. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele. Mateus 12, 45. Quando o espírito maligno volta para o que ele chamou de casa, que é o homem que ele saíra originalmente, ele a encontra vazia, varrida e ornamentada. Então ele volta e traz consigo outros 7 espíritos para habitarem no homem com ele. Isso indica certa quantidade de inteligência em meio aos espíritos malignos. E a lista em Efésios 6,12 nos mostra que o diabo governa bem o seu trabalho, porque há níveis e divisões no reino de Satanás. Mateus 12 também nos mostra que o diabo é persistente nos seus ataques. O diabo não cessa suas manobras contra nós. Por isso, o espírito mau diz: voltarei para minha casa de onde saí. Mateus 12, 44. Depois de expulso de uma pessoa, o diabo sempre tentará retornar. Ele se esforçará para voltar à casa de onde saiu e manterá suas tentativas para seduzir a pessoa a fazer o que é errado, ou para trazer uma doença ou uma enfermidade sobre ela. Podemos ver esse princípio operando no caso de uma pessoa não salva. Se ela for salva, o diabo sempre tentará voltar para sua vida. Satanás tenta fazer com que os cristãos imaturos errem exatamente como eles faziam antes de serem salvos, muitas vezes tentando influenciá-los a voltarem ao seu estilo de vida anterior. É por isso que os novos convertidos devem estar enraizados e solidamente fundamentados na palavra de Deus, para que possam resistir contra as ciladas do diabo. Em Mateus 12, do 43 a 45, podemos ver esse princípio operando na vida de uma pessoa que foi liberta de doença ou enfermidade. A Bíblia chama doença e enfermidade de opressão satânica, Atos 10, 38. Muitas vezes o diabo tenta colocar de volta a mesma doença ou enfermidade em alguém que foi curado. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e, entrando, habitam ali.
e o último estado daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Mateus 12:45. É claro que nem todo caso de doença e enfermidade é causado diretamente pela presença de um espírito maligno. Mas às vezes doenças e enfermidades são o resultado da presença de um espírito maligno que está causando a aflição. Por isso, não é suficiente apenas expulsar um espírito maligno de uma pessoa que está sendo afligida com doença ou enfermidade, se isso for o resultado direto da presença de um espírito maligno que está causando tal condição. A pessoa deve ser ensinada na palavra para que possa resistir ao diabo por si mesma, pois Satanás sempre tentará voltar com as mesmas doenças, enfermidades, condição ou pecado. Portanto, o crente deve ser ensinado não apenas como ser livre por meio da palavra de Deus, mas deve ser ensinado como permanecer livre, se apropriando da palavra por si mesmo. A palavra de Deus é nossa proteção contra ciladas e estratégias do diabo. Por isso é tão importante, ao lidar com influências demoníacas na vida de cristãos, ser especialmente cuidadoso em levar a palavra até eles. Os cristãos precisam saber quem eles são em Cristo e a autoridade que eles possuem naquele nome. João 14, do 13 ao 14, Filipenses 2, 9 e 10. De outra forma, cometeremos uma injustiça com eles, expulsando um espírito de seus corpos e suas mentes, pois a Bíblia diz que eles podem acabar 7 vezes piores do que eram antes. Os crentes precisam simplesmente tomar seu lugar de autoridade em Cristo. Eles não precisam estar continuamente correndo do diabo ou perturbados na mente ou no corpo. A autoridade do crente em Cristo é um lugar de vitória e triunfo, muito acima dos principados e potestades. Como cristãos, estamos assentados nos lugares celestiais em Cristo. Portanto, olhamos para baixo para Satanás e suas hostes de um lugar de triunfo, não de medo ou derrota. Efésios 1:3, Efésios 2, 5 e 6. E se vamos lidar de uma forma bíblica com o reino das trevas, temos de estar sempre conscientes da nossa posição de triunfo como co-herdeiros com Cristo. É uma posição de autoridade em Cristo sobre o diabo e todas as suas obras e operações contra nós.